Olá, tudo bem? Reinaldo Testa, suporte técnico Vogel. Com a continuidade das configurações do Speed, vamos até controle PID de velocidade. Será aberto esta tela onde nós temos estas configurações. Controle PID de velocidade. O controle de velocidade atua através da variação de abertura do TBI do Speed. Para controlar essa abertura e mantendo a estabilidade de rotação e ainda atingir os objetivos de rotação desejados, utiliza-se um sistema PID com algoritmos desenvolvidos especialmente. Isso quer dizer que o Speed da Vogue foi desenvolvido para grupos geradores para ser atuado sobre o TBI de Speed, usando algoritmos próprios para entender o erro ocasionado e fazer a correção. Aqui nós temos o informativo. Existem duas possibilidades de operação, sendo o modo Step e modo Smart, onde nós podemos modificar aqui nesta configuração, Smart, Step. Vamos entender o que é cada um? Modo Step atua no TBI baseado apenas no erro entre a rotação atual e a rotação objetivo. Isso quer dizer que ele trabalha de forma simples, sempre buscando a rotação configurada. Não existe uma engenharia de precipitação de erro. Isso quer dizer que ele tem um trabalho mais básico. Irá sempre corrigir a rotação, mas de forma simples. Caiu, ele tentará retomar para ficar 1800 RPM. Ultrapassou, ele tenta trabalhar para estabilizar 1800 RPM. Modo Smart. Atua no TBI baseado no erro entre a rotação atual e a rotação objetivo e possui uma inteligência para entender a vazão que o TBI instalado possui, aumentando a assertividade para a busca pela rotação objetivo. Então, o modo Smart, ele existe uma inteligência, uma configuração que ele se precipita ao erro. Como ele faz isso? No momento da queda de RPM ou o ganho excessivo de RPM, ele está contando a velocidade que está acontecendo esse erro. Ele vendo esta velocidade, ele fará o cálculo matemático e irá atuar sobre o TBI do Speed, não deixando que varie-se muito o RPM do motor. Fatores PID: proporcional, integrativo, derivativo, tempo de atuação. Cada um tem o seu informativo dizendo a sua respectiva atuação. Antes de entender cada uma delas, estes valores que estão aqui no fatores de PID já foram testados em vários grupos geradores em funcionamento, carga, descida de rampa, sincronização, e foi encontrado essa melhor configuração para início. Então, sempre que for iniciar as parametrizações de PID do Speed, iniciar com estas de fábrica e, assim, entendendo todas elas, trabalhar individualmente para encontrar a melhor receita de controle de carga de sincronismo do grupo gerador. Proporcional. Informativo. Este fator é diretamente proporcional multiplicativo ao erro. Tem ação instantânea e só altera a posição da borboleta de velocidade quando existe erro. Quando irá existir erro? Quando sair do valor de RPM setado, configurado. Exemplo, estou em 1800, tem uma queda para 1750, ele atuará em cima do erro, esse erro de rotação, com o valor multiplicado para o ganho de RPM. Integrativo. Este fator é utilizado para compensar um erro estacionário, permanente, buscando atingir o objetivo de rotação ao longo do tempo. Ou seja, vai aumentando ou diminuindo a borboleta de velocidade conforme passa o tempo para acelerar ou desacelerar o motor. Esse valor integrativo, então, ele está para trabalhar a oscilação de RPM. Vamos dizer que está 1800, 1810, 1790, 1810. Então, nós iremos colocar um valor
para que ele busque a correção desta oscilação. Derivativo. Este fator tem um comportamento instantâneo semelhante a um freio em relação à variação de rotação do motor, controlando a aproximação ou afastamento da rotação objetivo. Vamos dizer que nós temos um ganho de RPM muito rápido e ele não consegue parar em 1800 RPM. Então, ele ganha rotação, passa o 1800, só assim ele irá retornar para 1800. O derivativo funciona como um freio. Então, ele vendo que está chegando a 1800, que é o valor setado, ele irá ajudar a frear esse ganho de RPM. Tempo de atuação. Informativo. Tempo para determinar se deve abrir, fechar ou manter a posição da borboleta de velocidade para manter a rotação objetivo. Este tempo de atuação não se refere em milissegundos, ele se refere ao tempo que ele levará para fazer o cálculo matemático para saber a abertura ou fechamento do TBI do SPID. Lembram-se que na descrição acima, PID com algoritmos desenvolvidos especialmente. O SPID faz cálculos matemáticos para saber a rapidez que se abre o SPID ou fecha para manter sempre a rotação nominal do grupo gerador. Então, o tempo de atuação determinará o tempo do cálculo para que se atue a borboleta do SPID. Range de trabalho. Determina qual o intervalo de atuação e trabalho da borboleta do TBI do SPID. Recomendamos que nunca deixe na abertura máxima e na abertura mínima, evitando o atrito mecânico de fim de curso, ambos os lados, tanto ao abrir, tanto ao fechar totalmente. Finalizando o modo de controle Smart, iremos ver modo de controle Step. Percebam que irá aumentar mais uma configuração. Cliquei, aumentou compensador de carga. Ele atua de forma a compensar as variações de carga no sistema, intensificando a atuação do PID. O primeiro, intensificar o fator proporcional para compensar cargas bruscas. O segundo, intensificar o fator integrativo para compensar cargas leves. Outra coisa que temos que verificar, modo STEP. Olhem aqui, depois de controle de PID de velocidade, nós vamos para proteções do motor. Se eu colocar no modo Smart, eu vou abrir mais uma aba de controle de transientes. Este é o controle para grupos geradores que trabalham em GD. É uma melhoria para o controle de RPM em grupos geradores em GD, geração distribuída. Vamos voltar para o modo STEP. O que o intensificador proporcional faz aqui nas programações? Nós iremos intensificar o valor do proporcional. Caso esteja com um valor muito alto no proporcional e está entrando uma carga brusca no grupo gerador e ele cai muito o RPM, nós iremos intensificar colocando valores neste parâmetro. Muito importante lembrar que o valor 0 é o mínimo e o valor 250 é o máximo. E para a correta parametrização, iniciar sempre com um valor baixo e subindo conforme os testes no grupo gerador. E no intensificar fator integrativo para compensar cargas leves. Isso significa que entradas e saídas de cargas leves no grupo gerador está fazendo ele ficar oscilando, não estável em 1800 RPM. Então nós iremos intensificar o integrativo para melhorar o controle de RPM do grupo gerador. Lembrando mais uma vez, nada melhor que colocar o grupo gerador em trabalho e entender a carga do cliente. Se ele tem muitas cargas bruscas, se ele tem muitas cargas leves que faz oscilar o RPM do motor. Então nós temos este parâmetro para trabalhar sobre o proporcional e o integrativo. Obrigado.